E aí, pessoal, aqui é o Elias, sou de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o Brasil Império. Então, a gente já falou, né, sobre o segundo reinado de maneira bem geral, né, a chegada de Dom Pedro II ao poder, os primeiros momentos ali do segundo reinado, né, o desenvolvimento da economia cafeeira, bem como também falamos sobre a Guerra do Paraguai, né? Então a gente vai dar continuidade a essa discussão, né? O que é o segundo reinado, de certa forma, para a gente concluir nossa discussão sobre esse período. Então hoje a gente vai falar sobre o processo da abolição da escravidão, né? Que foi um processo bem complexo, né? Então a aula ela é bem, um pouco mais complexa do que as demais, no sentido de que tem muita informação para se saber, né, para comentar, e esse é um dos processos mais importantes do período ali do segundo reinado, porque ele vai estar diretamente relacionado, né, com a transformação na própria realidade, não, uma transformação entre aspas, uma transformação bastante profunda na realidade social brasileira, econômica e também política, né, porque de certa forma a abolição da escravidão ela vai mexer profundamente nos pilares do Império brasileiro, levando inclusive ao declínio do Império lá em 1889 com a proclamação da República, né? O Império ele acaba perdendo, né? Aliados políticos muito importantes, né? Principalmente os barões do café após o processo de abolição da escravidão, tá? Então, para a gente poder começar, né? Para a gente poder comentar, é muito importante que vocês façam a leitura, até para vocês terem uma visão mais ampla, terem um conhecimento mais sólido. Anotem, tem muita coisa aqui que não está no livro de vocês, então vale a pena anotar. Vai ajudar na hora de resolver os TDs e tudo mais. Bem como também não deixem de mandar as dúvidas para mim lá no Google Class para que eu possa responder e assim a gente ir dialogando, tá certo? Vamos lá para a gente poder começar. Então a gente vai começar a fazer um apanhado, de certa forma geral, né, de como essa escravidão ela permanecia, né, ao longo da história do Brasil, né, como um todo, e principalmente durante o Império. Bem como a gente pode pensar nessa escravidão, né, como na herança dessa escravidão nos nossos dias, tá? Então, olha só. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maior parte dos africanos, né, escravizados trazidos ao Brasil, ela ocorre durante o período da lavoura, da lavoura cafeira, e esse é um período, né, estritamente aí, delimitado ali durante o período imperial, né, durante a colonização. A gente tem uma entrada realmente intensa também de escravizados no Brasil, né, de africanos escravizados durante a lavoura cafeeira, né, também para trabalhar nas minas. Então, durante toda a história, né, colonial do Brasil, você tem a escravidão como elemento marcante nesse percurso de tempo. Durante o desenvolvimento e a expansão da lavoura cafeira, esse número ele começa a aumentar ainda mais, porque retomando o que eu já havia dito anteriormente, não é porque o café passa a se tornar o principal produto a ser produzido e comercializado que os demais desaparecem. Então, da mesma forma que o açúcar continuava sendo produzido, o café ele também passa a se expandir e aí você vai ter um volume cada vez maior, né, de africanos chegando no Brasil para trabalhar, né, no regime de escravidão, tá? E em sua grande parte viviam nas lavouras, né? Aqui é uma coisa importante, né? Porque quando a gente pensa na escravidão, é importante destacar que havia, né, a priori, formas de se conseguir a liberdade ainda dentro do próprio regime escravista, né? Que era a situação da carta de alforria, né? Claro que haviam formas diversas, né? Entre elas a fuga e tudo mais, que era uma forma também utilizada pelos escravizados para conseguir para ganhar a própria liberdade, né? Tendo em vista que muitos não conseguiam comprar a alforria. Mas essa forma, né, ela consistia em que o escravizado ele poderia, sei lá, juntar ali um valor e esse valor ele poderia comprar uma alforria. Só que essas alforrias elas eram muito caras, né? Geralmente os valores eram estipulados aí pelos senhores e geralmente eles eram bem caros justamente para que esses escravizados dificilmente conseguissem obter, né, um valor suficiente para comprar a própria liberdade. Então, no campo, nas lavouras, isso era algo mais difícil, né, conseguir a alforria.
Já nas cidades você vai ter a figura, né, o surgimento da figura do negro de ganho, né, que geralmente eram escravizados que trabalhavam, né, vendendo coisas ou realizando serviços para outras pessoas em troca de dinheiro. E aí uma parte desse dinheiro, né, ficava com os senhores e outra parte é eles recebiam uma pequena parte daquilo que eles produziam, o que permitia que eles pudessem juntar essas quantias com uma certa facilidade, vamos dizer assim, né? Tinham mais chance, bem mais chance do que os escravizados que trabalhavam no campo. Os negros gigantes tinham muito mais chance de conseguir, né, o dinheiro para poder comprar a própria alforria. Então, assim, a liberdade em relação à escravidão era uma coisa extremamente restrita, né? Então, você tinha a fuga, né, as revoltas que ocorriam dos escravizados, né, e a partir disso conseguiam a própria liberdade. E essa liberdade ela é muito entre aspas, porque como eles tinham fugido, né, era muito comum que esses senhores organizassem expedições para recapturar esses escravizados. Então não era uma liberdade garantida, era uma liberdade conseguida, mas não era garantida, né? E aí você também tinha a alforria, que era uma outra forma de se conseguir. E aí lembra que é importante destacar que a liberdade, esses negros libertos dentro de uma sociedade, né, como era a sociedade brasileira ali do período, tanto do período colonial como principalmente do período do Império, uma sociedade em que não tem muito espaço, né, para esses negros libertos que eram obrigados a aceitar todo tipo de trabalho ou se submeter a condições não iguais, mas muito semelhantes à própria escravidão. Tá? Então, quer dizer, aqui entra um contraste muito grande em relação ao Brasil e em relação à América, né, que era, enquanto a gente vai ter um processo razoavelmente rápido de abolição da escravidão em vários países da América, o que ocorre aqui é diferente, né? Então, quer dizer, enquanto que na América, de maneira geral, já no começo do século XIX, começam a abolir a escravidão em boa parte dessas nações, no Brasil, nos Estados Unidos e em Cuba, o que ocorre é o contrário. Em vez da abolição, há uma ampliação da utilização da mão de obra escrava, né? Então, quer dizer, o Brasil, diferentemente dos demais países da América, né, mantém a escravidão. Depois muitos, inclusive, né, chegam, muitos dos países americanos, latino-americanos, chegam a abolir a escravidão ou no momento da independência ou algum tempo depois, né? Já o Brasil, né, mantém a escravidão e manteve enquanto pôde, né? Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos como Cuba manteve a escravidão enquanto pôde. Essa é a verdade, né? Então, quer dizer, a gente vai ter, no caso aqui o Brasil, vai ter a maior concentração de escravizados da América, né, das Américas. Então, o Rio de Janeiro, em específico, era a cidade que continha, né, lá em 1850, a maior concentração de população escravizada. Então, pelo menos 38% da população do Rio de Janeiro, lá em 1850, era de escravizado. Então, era um número realmente muito expressivo, né, muito expressivo mesmo. Então, quer dizer, a própria sociedade, de maneira geral, né, o próprio José Murilo de Carvalho, historiador, coloca isso muito bem, né, que a própria sociedade brasileira estava impregnada desse escravismo de tal forma que você vai ter isso nas diversas camadas, nas diversas classes, vamos dizer assim. Você vai ter a presença de uma mentalidade escravagista, né, uma mentalidade que aceita, né, de certa forma, facilmente essa escravidão. Né? Então, quer dizer, você vai ter uma sociedade que resistiu por muito tempo a essa característica, né? Essa manutenção da escravidão. Então, quando a gente pensa a escravidão e as consequências que essa escravidão traz para o Brasil, a gente está falando justamente de uma característica que permanece por muito tempo e que ecoa, inclusive, chegando aos nossos dias. Né? Então, isso pode ser percebido quando a gente vê um número como esse, né, que mostra que nos últimos 20 anos, pelo menos, 50 mil pessoas foram libertadas, né,
de regimes semelhantes à escravidão. Então, quer dizer, a gente vê que é um processo antigo, mas que tem um eco muito forte no nosso presente, né? Então, desde as estruturas sociais que ainda mantêm, né, uma desigualdade muito grande entre negros e brancos no Brasil, bem como a manutenção do racismo ainda nos nossos dias. Enfim, a existência de trabalho semelhante, né, à escravidão ainda hoje reflete a permanência de um regime escravocrata, né, de uma sociedade escravista, de certa forma, ainda nos nossos dias, né? Quer dizer, então isso é uma permanência, né, referente a esse passado distante da escravidão, né? A própria forma como a escravidão, como ela acaba, né, como ela acaba entre aspas, né, como se dá a abolição da escravidão, a gente vai ver que é um elemento da sociedade brasileira que nunca foi muito bem resolvido, né, vamos dizer assim, na prática. Então aqui a gente tem algumas imagens do Debré, né, o Jean-Baptiste Debré, ele pintou vários quadros representando a sociedade, né, a sociedade do Império, a sociedade brasileira de maneira geral. Então é muito comum a gente ver as obras do Debré aí para ilustrar um pouco, né, do que era essa sociedade, como é que se dava, né, a vida no Brasil lá do século XIX. Então aqui ele representa um pouco que eram os negros de ganho, né, como eu falei para vocês, eram aqueles que comercializavam, enfim, vendiam serviços, né, e aí em troca eles recebiam uma pequena contribuição aí, né, que os senhores davam a eles, e muitos conseguiam juntar esse valor para poder conseguir a alforria, seja sua ou da família, né? Muitas vezes se juntava para libertar a longo prazo, né? Então, já que os valores das alforrias eles eram bem altos, dificilmente se conseguia juntar assim facilmente. Então, era bem prolongado o tempo. E aí também havia uma sociedade, né, que ajudavam a arrecadar fundos para alforriar. Ao longo do século XIX, o número dessas sociedades ele aumenta bastante, né? Principalmente depois da década de 60, vai haver uma multiplicação das sociedades abolicionistas, né? Tanto chefiadas por políticos, por intelectuais, por mulheres que vão atuar, né, na causa abolicionista e vão financiar alforrias e tudo mais. Então, aqui, né, mais uma vez, o negro de ganho, né, representando aqui, ó, né, os vendedores aqui, no caso, vendendo caju. Tá? Então, as imagens aqui, essa aqui de 1827 e de 1827. Então, aí a pergunta que se dá beleza, mas como é que começa, né, o processo que leva ao fim do tráfico negreiro? Né? E aí a gente vai remontar ao século XIX, né? As pressões, elas começam a se tornar mais intensas a partir do início do século XIX, vindas especialmente da Inglaterra, né? A Inglaterra vai passar a exercer uma política bastante agressiva em relação ao tráfico negreiro em todo o mundo atlântico. A própria Inglaterra, né, abole a escravidão nas suas colônias, então isso vai mudar a relação da Inglaterra com os países, vamos dizer assim, né, da América do Sul, da América Latina de maneira geral, e, e a Inglaterra, muito atrelada aos seus interesses, claro, vai fazer uma série de pressões para que o tráfico negreiro, né, em relação à América ele chegasse ao fim. Como eu falei, a maior parte das nações americanas já haviam abolido a escravidão na primeira metade do século XIX, né? Então, basicamente, Brasil, Estados Unidos e Cuba foram as nações que mais mantiveram e ampliaram essa escravidão. Então, de certa forma, a Inglaterra vai pressionar mais aquelas que estavam na sua alçada de influência, então, nesse caso, o Brasil, né? E também porque o Brasil era um concorrente direto, né? No caso, o açúcar brasileiro concorria com o açúcar das Antilhas Inglesas. Então havia uma pressão, né? E no caso da Inglaterra, a Inglaterra financiou a independência do Brasil, né? Vai financiar, vai ajudar posteriormente, né? Após a Guerra do Paraguai. Então as pressões, a pressão da Inglaterra em relação ao Brasil, ela tinha um poder muito forte, né? Havia um peso em relação à exigência inglesa. Então quer dizer, só que no caso o Brasil era um país governado por escravistas, né? Então, quer dizer, o governo brasileiro, de maneira geral, ele era composto, né? Ele tinha ali a sua composição muito atrelada aos setores mais escravistas,
sendo também a sua elite econômica e política, no caso aqui, muito atrelada aos interesses, né, dos grandes latifundiários, grandes cafeicultores, grandes proprietários de terra, ou seja, os grandes senhores de escravos. Né? Então, tanto no caso dos cafeicultores como dos senhores de engenho, a gente está falando de fazendeiros extremamente ricos que eram que utilizavam a mão de obra escravizada nas suas lavouras. Então, quer dizer, você tinha um governo composto, né, em uma boa parcela por escravocratas e a elite política e econômica do Brasil naquele momento, né, representado principalmente pelos barões do café, né, enfim, o setor dos latifundiários, dos grandes fazendeiros, eram favoráveis à escravidão. Então, quer dizer, aqui você vai ter um conflito, né? Então, o interesse, a pressão inglesa ela entra, ela vai encontrar resistência dos setores escravistas, né, dos escravocratas. E esses escravocratas vão fazer, né, na verdade, com que o próprio processo de abolição, quando se percebe que ele é inevitável, né, quando se começa a ter consciência de que o fim da escravidão era inevitável, esses escravistas eles vão buscar estender o máximo possível, né, a escravidão enquanto puder. Então, quem eram esses setores mais defensores da escravidão? Eram os grandes cafeicultores, eram os senhores de engenhos, eram os proprietários das minas. Né? Ou seja, aqueles que se beneficiavam diretamente do trabalho escravizado. Né? Então, basicamente, esses aí. A partir de 1931, o Brasil assina, né, um acordo com a Inglaterra, né, que visava colocar fim ao tráfico negreiro para o Brasil e tal, mas esse acordo ele não é cumprido. Então o que acontece é que pelo menos entre 1830 e 1850, que é quando é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, né, que foi a lei que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, você vai ter um aumento bem expressivo do tráfico de cativos para o Brasil. Então quer dizer, essa elite já prevendo, né, o fim do tráfico vai aumentar muito a compra, né, desses escravizados para, entre aspas, aí, garantir a mão de obra, né, para que não fosse afetar diretamente pela proibição do tráfico lá em 1850, né, que ocorreria em 1850. Então, a pergunta que ficaria, por que a Inglaterra então passaria de uma política escravista, porque lembra lá, que eu já falei para vocês anteriormente, que a Inglaterra lá no século XVIII era uma das nações mais escravistas, principalmente entre o 17 e o 18. Então a Inglaterra, de certa forma, dominava o tráfico escravizado. E aí a pergunta é, por que então que a Inglaterra mudaria essa política de uma vez assim, né? Por que a Inglaterra sairia de uma nação escravista para, entre aspas, uma nação que buscava fiscalizar e combater o tráfico negreiro? E aí algumas das possíveis explicações são essas, né? Então, primeiro, as colônias inglesas, né? Os recursos que eram investidos na compra de escravizados passariam, né, a ser aplicados na compra de produtos industrializados ingleses. Então, lembra que o século XVIII é o momento em que a Inglaterra começa a entrar no processo da Revolução Industrial, né? Então, o aumento no fluxo de mercadorias industrializadas ele começa a se acentuar a partir do final do século XVIII. Então, dentro de uma lógica capitalista, faz sentido que se buscasse, né, condições para aumentar o consumo dessas mercadorias. Então, nesse caso, né, uma das possíveis causas é essa. Né? Então, quer dizer, tirando aquilo que era investido na compra, né, de escravizados, esse recurso poderia ser investido em outras coisas e principalmente aplicado na compra desses novos produtos industrializados. Então isso aumentaria, né, o consumo das mercadorias industrializadas inglesas. Então esse é um fator. Né? Outro detalhe é que na própria Inglaterra, né, você vai ter um aumento, né, da campanha abolicionista, né, liderada lá pelos Quakers, que vão fazer uma pressão muito forte no parlamento e que, de certa forma, né, vão levar, né, a abolição inevitável. Né? Então a Inglaterra passa por um processo interno, né, de pressão e isso faz com que o parlamento mude essa política e depois que
com o emprego dos trabalhadores assalariados lá nas Antilhas, com o fim da escravidão e o emprego dos trabalhadores assalariados nas Antilhas, o açúcar inglês ele começa a ficar mais caro que o brasileiro. Então era necessário, era para a Inglaterra era ideal que o açúcar brasileiro ele entrasse, né, também nessa concorrência, mas entrasse com o trabalho assalariado também, para que os preços, né, de certa forma, rivalizassem e não ficassem díspares, né, já que o açúcar brasileiro acabava se tornando bem mais barato porque utilizavam a ampla mão de obra escravizada nos engenhos aqui do Nordeste. Então, quer dizer, vários fatores fizeram com que a Inglaterra passasse a pressionar o Brasil, né, pelo fim do tráfico negreiro. Tá? Então, é dentro desse contexto que se inicia o processo de extinção, né, que passa por um longo e arrastado processo que levaria, né, só no final do século XIX. E olha só, a gente está falando aqui do início do século XIX. A escravidão no Brasil só vai ser abolida em 1888, então só no final do século XIX é que essa escravidão ela é abolida definitivamente. Então você vai ter um processo muito lento, né? Muito lento. E claro, né, buscava principalmente atender os interesses da elite, né? Da elite cafeeira que queria manter a escravidão enquanto podia para extrair dela o maior lucro possível, né? Então, vendo que o Brasil tinha assinado um acordo lá em 1830, né, com a Inglaterra, mas que nenhuma medida havia sido tomada efetivamente para acabar com o tráfico negreiro no Brasil, o parlamento inglês então aprova o chamado Bill Aberdeen, né, que vai ser um ato aprovado em 1845 que permitia, né, a prisão de navios negreiros pela Marinha Britânica. Então essa lei ela autorizava a apreensão dos navios negreiros, bem como a devolução dos cativos à África, né? E também o julgamento dos responsáveis por tribunais da Inglaterra. E isso em qualquer parte do Atlântico. Então isso quer dizer, aqui, né, o Brasil ficava realmente encurralado por conta disso, né? Como eu falei, né, que o número de compra, né, desses cativos vai aumentar vertiginosamente porque se percebia que a qualquer momento haveria a proibição em relação ao tráfico negreiro. A gente vai já ver uma tabela aqui que demonstra isso muito claramente. Em 1850 é aprovada então a primeira lei, né, no Brasil, de fato, que extinguia o tráfico negreiro. Extinguir entre aspas, tá? Então extinguir no sentido de que a partir da lei Eusébio de Queiroz vai ter uma queda vertiginosa no tráfico negreiro. Então, em 1850 é aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que basicamente proibia definitivamente o tráfico de escravizados para o Brasil. Ou seja, a partir de 1850 era proibido a comercialização, né, de cativos africanos no Brasil. Era proibido que os navios negreiros aportassem nos portos e a Inglaterra passa a fiscalizar alguns desses portos. E isso vai, né, claro que vai fazer com que o tráfico ele realmente caia vertiginosamente. Isso eu estou falando do tráfico negreiro, né, transatlântico, tá? Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque a lei Eusébio de Queiroz, apesar dela proibir o tráfico negreiro para o Brasil, ela não vai proibir o tráfico interprovincial, né, ou também chamado de tráfico interno, né, que é quando você pega as províncias e as províncias em si comercializam esses escravizados. Então, quer dizer, mas vai haver uma queda bastante brusca. Então, quais são as consequências do fim do tráfico negreiro no Brasil? Primeiro, né, os capitais que antes eram investidos nesse tráfico passam a ser investidos em outras atividades, né, principalmente aí nas indústrias, ferrovias, né, telégrafos, navegação, ou seja, né, principalmente os barões, né, que eram os grandes importadores do trabalho escravo, vão passar a investir em outras atividades, né, que, claro, visavam o seu enriquecimento, e também muitos vão até mesmo já investir em um processo, né, de substituição, né, da mão de obra escravizada, né, cada vez mais sendo substituída pela mão de obra assalariada. Os cafeicultores e os fazendeiros, né, do Sudeste, que eram a região de maior produção, né, os cafezais e tal, vão recorrer ao tráfico interno, principalmente da região Nordeste, porque como o açúcar já vinha em declínio lá desde o século XVIII, né, cada vez mais a produção de açúcar ela tinha menos relevância, e aí aos poucos
a produção açucareira vai aglutinando a mão de obra assalariada. Então, dentro desse contexto, os escravos que eram localizados aqui na região Nordeste começam a ser vendidos, né, migrados ali, transferidos para a região Centro-Sul e Sudeste ali, né? Então, quer dizer, você vai tirar uma boa parte desse contingente de escravizados e vai enviar lá para o sul, para esses cafezais que tinham uma demanda muito maior em relação, por exemplo, aos engenhos de açúcar. Isso também vai fazer com que o preço, né, dos escravizados eles aumentassem realmente drasticamente, né? Então, quer dizer, cada vez mais o preço aumentava num valor cada vez mais alto, o que, claro, né, já demonstrava um processo de escassez. Olha, se não chegavam mais novos escravizados e o crescimento vegetativo, né, quer dizer, o crescimento natural, né, porque, enfim, as pessoas se reproduzem, né? Então, não era suficiente para atender a demanda da lavoura cafeeira. Você vai ver cada vez mais o valor, né, o preço cobrado por esse escravizado aumentando cada vez mais. Então, já a partir da década de 70 se via que o número, né, de escravizados ele já era insuficiente para atender a lavoura, principalmente a lavoura cafeeira, que estava em crescente expansão, né, desde o início lá da década de 40. Então, quer dizer, você tem uma situação que já demonstrava, né, claramente que a escravidão não duraria mais tanto tempo, né? Ela já se demonstrava aí que haveria um fim, não sabia exatamente quando nem como, né? E aí, como eu falei, né, vendo esse fim iminente, esses cafeicultores, em sua grande parte, né, que faziam parte do governo, vão tentar encontrar maneiras de estender o máximo possível a permanência dessa escravidão. Ó, como eu falei, tabela que eu tinha falado para vocês. Então, olha só o desembarque de africanos escravizados no Brasil entre 1831 e 1856, né? Então, entre antes da Lei Eusébio de Queiroz e depois da Lei Eusébio de Queiroz. Aqui, ó, então você vai ter o início, né, dos tratados com a Inglaterra e tal, que o Brasil se comprometia em reduzir, né, e acabar com o tráfico negreiro, mas sem nada muito feito. Então, até, ó, aqui parece um número razoável. A partir de 1835, esse número começa a crescer vertiginosamente. Por quê? Porque começam, né, os debates acerca do fim do tráfico negreiro, né, e a pressão inglesa cada vez mais crescendo. A partir da década de 40, ó, com o Bill Aberdeen e tudo mais, esse número cresce ainda mais. Então, sai de 40 mil escravizados que passavam a entrar no Brasil, né, que entraram no Brasil entre 1831 e 1834, e passa para 395 mil escravizados entre 1840 e 1850. Então, quer dizer, um número muito alto. E aí, com a publicação da lei Eusébio de Queiroz, lá em 1850, você vai ter uma queda, né? Uma queda vertiginosa. Então, quer dizer que não entravam mais escravizados no Brasil? Não, ainda vai entrar, mas um número muito pequeno em decorrência da queda vertiginosa do tráfico. Então, é consequência dessa lei Eusébio de Queiroz, né? E aí a gente chega ao processo de abolição, né? O abolicionismo, né? O abolicionismo ele vai se dando ao longo do século XIX, né? Então, quer dizer, já nas primeiras décadas do século XIX já existiam movimentos que questionavam a escravidão, na verdade desde o século XVIII, né? O exemplo disso é a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi um dos primeiros movimentos do Brasil a propor o fim, né, da escravidão. A gente vai ter a revolta dos malês, né, lá durante o período regencial. Enfim, você vai ter vários movimentos que trouxeram à tona a questão do fim da escravidão. Mas o movimento abolicionista, vamos dizer assim, mais amplo, ele vai ganhar mais força a partir da Guerra do Paraguai. Por quê? Tanto porque muitos negros participaram da guerra, né, então lutaram ao lado dos militares e tudo mais, ganhando muitas vezes, né, até mesmo ali a simpatia, vamos dizer assim, né? Também como foi prometida a alforria para esses negros. Então muitos que acabaram ganhando a liberdade, que vão fazer ainda mais pressão para o fim da escravidão. E lembra que o número já estava bem reduzido em decorrência do fim do tráfico negreiro, né? Então ganha-se a liberdade. Alguns que não ganharam a liberdade passam a cobrar essa liberdade do governo. Então, quer dizer, o movimento abolicionista ele vai ganhar um ímpeto bastante intenso a partir do final da Guerra do Paraguai, 1870 em específico,
né, isso vai ganhar mais corpo, vão surgir aí, né, jornais, né, que passam a defender a causa abolicionista, intelectuais que passam a escrever, que passam a ocupar os cargos políticos. O Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, né, são alguns dos intelectuais políticos da época que vão fazer uma pressão bastante intensa em relação à abolição da escravidão, né, vão exigir o fim dessa escravidão e vão propor uma série de leis, né, surgem as associações, né? Então cria-se a Associação Central Emancipadora, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, né? Liderados por alguns desses intelectuais que passam a fazer campanha contra a escravidão, passam a arrecadar fundos para a libertação, né? Para compra de alforrias. Dentro desse contexto, né? Aumenta o número de revoltas de escravizados que passam, né, cada vez mais a exigir o fim, né, a auxiliar nas fugas. Você vai ter a presença também de abolicionistas, né, participando auxiliando nas fugas, né, de escravizados. Então, quer dizer, cada vez mais, a partir da década de 70, se via que o abolicionismo ele se espalhava, né? Então, quem é que vai fazer um movimento contrário a esse processo? O Partido Conservador, que exigia, né, que colocava aí o fim da escravidão como uma catástrofe, né, para a economia e para a sociedade brasileira. E, claro, os fazendeiros, que muitos deles faziam parte do próprio Partido Conservador. Então, quer dizer, muitos desses fazendeiros vão influenciar fortemente o governo. Eram, de certa forma, ali, o braço político do governo, né? E também econômico, já que representavam a elite econômica do país, né? Então, quer dizer, o que é que essa galera vai propor? Um processo de abolição, né? Como eu falei, a abolição ela é inevitável, mas enquanto esses fazendeiros, cafeicultores, senhores de engenho, proprietários de terra pudessem manter a escravidão, eles vão tentar manter. Então é isso que eles vão fazer. Então a proposta era uma abolição que fosse lenta, então lentamente, né, aos poucos, gradual e segura, né, na perspectiva. O que é que isso significa na prática? Que não colocasse em risco os privilégios dos grandes proprietários. Essa era a grande questão, né? Então a abolição ela vai seguir mais ou menos esse caminho, né, que visava, acima de tudo, não colocar em risco os privilégios dessa elite econômica, dessa elite que eram os barões, dessa elite que eram os grandes cafeicultores e, claro, né, os setores mais conservadores dessa sociedade. Então é a partir desse contexto que começam a surgir, a partir da década de 70, as leis abolicionistas. Então você tem a Lei Rio Branco, que fica conhecida também como Lei do Ventre Livre, que é publicada em 1871. Basicamente ela determinava que os filhos de escravos nascidos, né, a partir da data da lei, 28 de setembro, se eu não me engano, de 1871, nasceriam livres a partir daquela data, né? E aí eles ficariam sob os cuidados da mãe, né, até os 8 anos. E a partir dos 8 anos ele poderia, né, isso poderia, né, ser entregue ao Estado que enfim, remanejaria ele, né, para outro lugar. E o senhor receberia uma indenização pelo escravizado que ele havia, entre aspas, perdido ali, né? Mas, caso o senhor recusasse a indenização, aquela criança ela trabalharia dos 8 aos 21 anos, né, nas terras do senhor, prestaria serviço para ele como título de indenização. E aí, a partir dos 21 anos, então, ele ficaria livre, né? Então, quer dizer, você vai ter essa lei. Claramente, essa lei ela visava, né, manter a escravidão, né? Então, primeiro porque a grande parte dos senhores não vão querer receber essa indenização e vão manter esses indivíduos, né, trabalhando. Outros vão receber a indenização, mas manter essa pessoa trabalhando do mesmo jeito. Então, quer dizer, na prática, a lei do ventre livre ela mudava pouca coisa, né, dentro do processo. Mas o fato é que, ao longo dali, né, criaria-se uma sociedade no futuro, pelo menos nos próximos 20 anos,
em que não haveria mais a escravidão para essas pessoas nascidas a partir de então. Então, quer dizer, ela estendia um pouco a duração aí desse regime, que era a escravidão. Como eu falei, dentro desse contexto você vai ter uma série de revoltas. Em 1884 você tem o Ceará, né, a província do Ceará. Quer dizer, 84 você tem a redenção, depois 85 o Ceará, né, a província do Ceará abole, o Ceará e o Amazonas abolem a escravidão, já também porque tinha um número reduzido já de escravos em decorrência daquela migração que eu já falei, em que boa parte dos escravizados aqui da região Nordeste já vão sendo direcionados para o Sul. Então, em 1885 o Ceará já abole. O Amazonas também. Isso leva a uma pressão ainda mais forte, né, pelo fim definitivo da escravidão. E aí, em 85, né, pressionado por esse contexto de revolta, de fugas, né, de quilombos que começavam a ganhar ainda mais força, você vai ter a promulgação da Lei Saraiva-Cotegipe, né, também chamada de Lei dos Sexagenários, lá em 1885. E essa lei ela colocava o seguinte, né, ela libertava os escravizados com mais de 60 anos. Né? Então, todos aqueles com mais de 60 anos ficariam livres, entre aspas. Né? Porém, eles deveriam, né, trabalhar para os seus antigos senhores por mais 3 anos a título de indenização. Então, teoricamente, ele só seria livre de fato a partir dos 63. Os que tivessem 65 seriam libertos imediatamente. Então, quer dizer, então, novamente, você vai ter escravizados com mais de 60 anos, eles ficariam livres, mas eles teriam que trabalhar, né, por mais 3 anos como a indenização ao senhor. E os que fossem mais 65 ficariam livres, né, completamente. Então, a lei lá dos sexagenários, ela também já representava um pouco dessa mentalidade escravocrata, né? Porque a lei dos sexagenários, ela era extremamente complicada. Primeiro porque a grande maioria dos escravizados dificilmente chegavam aos 60 anos, né? Para aqueles que chegavam ainda tinham que trabalhar, né, por mais 3 anos e tudo mais. E mesmo quando livre, era muito complicado para essas pessoas trabalharem, né, enfim, ganharem seus próprios sustentos a partir dessa idade, né. E aí ainda tinha um agravante. Com a chegada dos europeus, a gente vai ver, já falar sobre a imigração, você vai ter uma chegada cada vez maior, né, um número cada vez maior de europeus vindo para trabalhar nas lavouras, enfim, em diversas regiões do Brasil. E aí, essa concorrência entre escravizado com mais de 60 anos e esse europeu, geralmente, que vem da Europa, né, com determinados conhecimentos e tudo mais, era uma concorrência extremamente desleal. Então, quer dizer, na prática, você vai ter pessoas que preferiam, né, se manter ali trabalhando para os seus antigos senhores, geralmente ganhando algo muito, muito pouco, só mesmo a título de simbólico, né? Então, aqui, né, até aqui, via-se que a escravidão ela já caminhava, né, de certa forma, definhando e chegaria, então, ao fim, né, efetivamente, oficialmente, na verdade, né, a partir de 88, com a promulgação da Lei Áurea, lá em 13 de maio. E, tal. E aí aqui você vai ter a lei que definitivamente acabava com a escravidão no Brasil, né, definitivamente acabava. Tá? No entanto, a lei Áurea, ela aboliu a escravidão, mas ela deixou muita coisa em aberto, né? Muita coisa em aberto. E isso vai levar ao descontentamento, né? Principalmente dos aliados políticos do Império. Claro, os barões do café vão se sentir traídos, né, com a lei, principalmente porque não houve programa de indenização, nem para um lado nem para o outro. Né? Então, quer dizer, foi uma lei que simplesmente colocava fim à escravidão e pronto. Né? Então, os senhores se sentiam traídos pelo Império porque não receberam nenhuma indenização referente aos escravizados que eles haviam perdido, a mão de obra, aos trabalhadores que eles haviam perdido, né? Então eles esperavam, e ainda mais porque tanto a lei de sexagenários como a lei do ventre livre já falava indenização, mas a Lei Áurea não fala, então quer dizer, vão ficar profundamente ressentidos com o Império, porque o Império não indenizou esses senhores, né, que perderam a sua mão de obra. Ao mesmo tempo também o Império foi extremamente negligente para com os negros, né, que foram libertos, né, tendo visto que também que teoricamente se houvesse uma indenização, teoricamente deveria ser para quem sofreu com o processo, né. Então também os negros também não receberam uma indenização referente
enfim, aos sofrimentos que eles viveram, né? Em nenhum sentido, né? Não houve indenização interna, não houve indenização em dinheiro, não houve indenização em nada. Então, quer dizer, simplesmente foram libertos e soltos à própria sorte, né? Dentro de uma sociedade extremamente desigual, racista, né? Escravista, ainda muito escravista. Então, quer dizer, foi uma abolição extremamente, vamos dizer assim, aleatória, arbitrária, né, e que não levou em conta os problemas sociais que decorreriam disso. Então, aqui, ó, um jornal da época, né, o Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Então, a lei, ó, lei número 3.353, de 13 de maio de 88, declara extinta a escravidão. Ó. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, o interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto Silva, e faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1938, 67º da Independência e do Império. Então tá aí, a princesa Imperial Regente, no caso a Isabel, né, que vai sancionar essa lei. E é interessante porque dentro desse contexto, né, você vai ter o Pedro Américo também, né, trabalhando nessa questão, né, na própria construção da imagem da Isabel, né, que seria, né, a, a tentativa de revigorar o Império que já demonstrava sinais de enfraquecimento por vários outros fatores. A abolição da escravidão é um desses fatores, a gente vai falar mais sobre a queda do Império mais para frente, mas a abolição é um dos fatores que leva, né, o Império à queda. Então o Pedro Américo, ele de certa forma tenta aqui, né, nessa imagem, fortalecer a imagem da Isabel, né, a própria imagem do trono, como algo a ser exaltado, né? Então aqui a gente tem a liberdade, a musa da liberdade, aqui ó, ela está quebrando as correntes, né? Aqui os negros que agradecem a liberdade, aqui, né? Então isso aqui demonstrando, né, o processo lá da 13 de maio. Esse aqui é um quadro do Pedro Américo, foi o mesmo que pintou lá o Independência ou Morte, né? Aquele quadro lá, o Grito do Piranga, que é o da Independência. Então ele aqui, os negros agradecem a liberdade, né, por terem finalmente sido libertos da escravidão. Aqui tem uma espécie de demônio caído, representando provavelmente a própria escravidão. E aqui, ó, sentada no trono, né, com as cores do Império, verde, né, o branco, o amarelo aqui, que eram as cores imperiais, uma mulher, né, sentada nesse trono, provavelmente aí em referência à princesa Isabel. Então aqui havia uma tentativa, né, de engrandecer o feito da Isabel, né, centralizando nela aí esse processo, né? Claro que a abolição ela é um negócio muito mais complexo do que meramente a vontade da princesa Isabel. Só que na prática, né, isso aquilo ali é uma visão idealizada, né, do que foi a abolição. Na prática, o que a gente vai ter muito é disso, né? Então, uma população negra extremamente pobre que vai ser largada, né, jogada no império, sem muitas condições de concorrer, sem muitas condições de se estabelecer bem, né? Então é aí que se formam as primeiras favelas, né? Com uma grande parcela dessa população negra. Muitos vão ser inseridos em trabalhos semelhantes à própria escravidão, né? Recebendo uma baixa remuneração, em péssimas condições de habitação, higiene e tal. Então é uma situação extremamente mal resolvida, né? Então quando a gente fala que a escravidão ela deixou uma marca profunda na sociedade brasileira, ela é justamente isso, né? Que além de todo o sofrimento provido pela escravidão, o próprio processo de abolição ele foi um processo desigual que não se atentou muito para a situação social na qual essa população de ex-escravizados, né, descendentes de escravizados, ela foi jogada, né? Ela foi simplesmente liberta e sem nenhum tipo de reparo, sem nenhum tipo de indenização. Então, quando se fala de dívida histórica, né, é justamente disso que nós estamos falando, né, de toda uma situação desigual que foi construída ao longo de séculos de escravidão e que a abolição ela não resolveu, né?
ela não conseguiu dar conta de toda a desigualdade, de toda a dificuldade na qual essa parcela da população ela foi inserida ao longo de tantos anos. E mesmo após a abolição, quase nada foi feito para mudar isso. Né? Então, quer dizer, é justamente isso que a gente está falando, né? Dessas contradições. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. Peraí. Por hoje é só. Próxima aula, a gente vai comentar um pouco sobre o processo de imigração, né? Como é que foi a imigração no Brasil, né? Como é que se deu a chegada desses europeus no Brasil. E eu espero que tenha sido claro, é uma aula um pouco mais longa, né? Tem muita informação, como eu falei, mas vale a pena anotar. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.